Fernando Schiller está conosco no Jornal da Bandeirantes, gente, para comentar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar pela decisão do ministro Marco Aurélio Mello, decano, que está às vésperas de deixar o tribunal, que disse o seguinte, Schiller: o governo federal precisa fazer o censo, né? No começo da semana a gente discutiu esse assunto aqui, mas ele foi judicializado e tem uma determinação judicial. O governo diz que não tem dinheiro para fazer o censo porque teve que pagar emendas parlamentares, teve de colocar isso no orçamento numa negociação que foi feita com o parlamento, né? Como que você está enxergando esse imbróglio e mais essa interferência do Supremo Tribunal Federal no governo, hein, Schiller? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio, nossos ouvintes. Foram duas decisões, né? Uma primeira é essa do censo. Claramente, eu li o voto do ministro Marco Aurélio. Em algum momento do voto ele diz o seguinte, quer dizer, como ele faz uma pergunta: como combater desigualdades, né, sem o prévio conhecimento das realidades locais, né? E combater desigualdades é um princípio constitucional, né? Combater a pobreza, desigualdades. Então, o censo, ele cumpre uma função. É evidente que o censo cumpre uma função. A cada 10 anos o Brasil faz o censo, o último foi em 2010. Então, toda a distribuição de recursos para os municípios, fundos de participação, mesmo tem impacto nas eleições, porque no cálculo eleitoral, então é muito relevante o censo. O problema é que o Brasil não fez o censo em 2020, no ano passado, que era o ano que deveria ter sido feito, por questões sanitárias, não é? O censo é feito fisicamente. Então, quer dizer, o recenseador, ele precisa ir na casa, ele coleta as informações, é um amplo trabalho, mobiliza milhares de pessoas em todo o Brasil, não é? É uma operação de guerra o censo, num país com mais de 210 milhões de habitantes, né? A primeira pergunta que surge dessa discussão é: se as condições sanitárias não eram apropriadas no ano passado, será que elas são apropriadas esse ano? Quer dizer, praticamente a totalidade das pessoas que iriam trabalhar como recenseadores são pessoas mais jovens, né? Quer dizer, que possivelmente nenhuma foi vacinada até agora. Quer dizer, é difícil imaginar uma pessoa acima de 60 anos ou menos 55 anos que vá trabalhar como recenseador. É uma minoria que tem essa condição, né? Então, quer dizer, nós vamos ter durante boa parte do ano ainda uma parte relevante dessas pessoas que não vão ter recebido ainda a vacina. Então, por aí já começa o problema, né? Por aí já começa o problema. O segundo problema é orçamentário. Eu acho que o governo errou brutalmente, né? Brutalmente, quando fez aquele anúncio, o Ministério da Economia, na semana passada, dizendo: olha, não tem dinheiro para o censo, né? E o recurso era 2 bilhões e o governo liberou, na prática, depois do último corte na aprovação do orçamento, na sanção do orçamento, 53 milhões, né? Os técnicos do IBGE dizem que para preparar para o ano que vem, para 2022, seriam necessários algo na faixa de 250 milhões de reais, né, para fazer todo o processo de preparação do censo para o ano que vem, que eu acho que é a decisão mais razoável, né? Como isso vai a pleno do tribunal, a mim parece, quer dizer, que vai acabar, digamos assim, o ministro Marco Aurélio vai acabar minoria de novo. Ele gosta de ser minoria, voto vencido, então vai ser feito um ajuste disso, né? E talvez seja feito na forma de uma recomendação que o governo faça no ano que vem, ou até mesmo uma determinação, né? Agora, dito isso, é evidentemente uma interferência, né, Pedro e Cláudio? Porque, vamos pensar assim, a gente ontem mesmo nós entrevistamos aí o Marcelo, Marcelo D'Angelo na Band News, o vice-presidente Mourão, que comanda a operação na Amazônia de combate ao desmatamento. Hoje é um tema global, todo mundo no Brasil concorda que precisa combater o desmatamento na Amazônia. Por que então o Supremo não determina que sejam alocados lá 1 bilhão, 2 bilhões ou 3 bilhões para, né, financiar uma enorme operação de combate a incêndios, combate ao desmatamento ilegal na Amazônia? Poderia ser uma prioridade. Eu poderia elencar aqui, não dá tempo, mas eu poderia elencar cada um dos ouvintes aí, a gente poderia fazer uma enquete até, cada um dos ouvintes elencando quais são as prioridades que o Supremo deveria determinar ao governo federal, né? Então, exatamente para isso que existe um Congresso, foi o Congresso que votou esse orçamento, foi o Congresso que fez os cortes. Nós podemos discordar, eu discordo inteiramente da questão das emendas parlamentares. Eu acho isso uma fragmentação de dinheiro, um ano pré-eleitoral, não tinha nada que aumentava recursos para emenda parlamentar esse ano. Mas foi uma adesão do Congresso, as pessoas votaram nos deputados, né? Então, eu acho que é uma interferência evidente, é uma formulação de política pública aí por parte do ministro Marco Aurélio Mello, e acho que isso vai ser revisado no pleno do tribunal. Tomara, viu, Schiller? Eu não tenho muita fé nisso, não. Assim, o governo perde todas, né, no Supremo Tribunal Federal.
Eu até falei isso aqui agora há pouco, né? As pessoas se referem ao Supremo como uma casa política, como se isso fosse uma coisa aceitável, né? E o Supremo tem se comportado dessa maneira, por isso que ganhou essa denominação, né? Tem se comportado politicamente. Quando o ministro Marco Aurélio toma uma decisão como essa, ele não leva em conta esses fatores tão óbvios, né, a que você se referiu. Óbvios que eu digo, assim, é natural que foi aceitável o adiamento do censo do ano passado, porque a lei determina que o censo seja realizado a cada 10 anos e o 10º ano era 2020. E não foi possível em razão da pandemia. Alguém duvida que a pandemia em 2021 se agravou, apesar da chegada das vacinas, né? Claro que não. E assim, o governo ali foi uma desarticulação total com o Congresso na definição do orçamento, retirando os 2 bilhões para o censo. Mas, por outro lado, por que manter 2 bilhões para fazer censo se não haveria censo, né? Aquela coisa do cobertor curto. Aquele dinheiro seria útil, certamente estará sendo útil para outras coisas. É uma pena que grande parte desse dinheiro foi para o bolso do bolso, que eu digo em termos, né? Foi para as emendas parlamentares. Mas você viu, Sheila, Pedro, ontem o dia nem terminou, já tinha a pelegada lá do movimento sindical dos funcionários do IBGE, já estava reclamando da decisão do ministro Marco Aurélio. Por enquanto, como são, né, enfim, ativistas políticos também, eles não reclamam da questão sanitária, reclamam da falta de tempo, né? Nós estamos em abril, eles acham que 8 meses do que restam do ano de 2021 seriam insuficientes para fazer o censo. Mas, mais uma semana eles já estariam decretando greve pelo risco de contaminação da categoria. É verdade, Cláudio. É lamentável isso também, né? Agora, as coisas estão invertidas em Brasília, né? A gente não está comentando aqui muito sobre o Supremo Tribunal Federal. Por acaso, o Supremo Tribunal Federal mostra sinais, né, de que precisa aí de uma oxigenação, né? E às vezes parece, né, que o Supremo está julgando com o dedo em riste, o que não é aceitável, o que não é o melhor caminho, certamente, né? Quem deve julgar os atos políticos, né, é a população. A própria Constituição Federal diz isso, que é responsável aí pelo voto, que é responsável por levar, né, os políticos ao poder. O Supremo, ele está avançando aos poucos em algumas decisões, e isso tem se tornado preocupante. Eu já disse isso aqui, repeti até recentemente na determinação do ministro Barroso da instalação dessa CPI da Covid. É a mesma história do censo para mim, viu, Cláudio? Eu acho que o censo é fundamental. O professor Antônio Delfim Neto nos disse que é a radiografia que o médico precisa para curar o doente. O censo é a radiografia que o político precisa para desempenhar as políticas públicas e direcionar aí os investimentos, né? E centralizar os recursos naquilo que o país mais precisa. Agora, não dá para a gente jogar a goela abaixo assim, com determinação judicial, daqueles que têm uma caneta poderosa, mas que estão excedendo, né, nas suas decisões. Eu prefiro ficar com o modelo tradicional aí de atuação do Supremo. Acho, repito aqui, viu, Schiller, perigoso esse caminho que o Supremo está tomando. Aos poucos, ele vai avançando, vai tomando medidas que assumindo obrigam... o governo, né? Exatamente, que obrigam, né, o parlamento e o governo federal, o executivo, né, Cláudio, a tomarem providências, e isso vai aumentando, vai dando força para os magistrados das instâncias inferiores também interferirem nos poderes. Acredito que é hora da gente parar um pouco para refletir nesse tipo de posição do Supremo Tribunal Federal. Olha, Pedro, posso fazer um comentário rápido sobre isso? Concordo inteiramente, mas eu acho que os ministros estão gostando, Gil, desse novo papel, né? Vamos chamar de papel iluminista. Estão adorando. Os ministros estão gostando, porque isso é exercício de poder, né, Cláudio? Então você tem um ministro que com uma canetada, não é? Ele determina uma política pública de bilhões de reais. Obviamente o ministro não diz de onde é que vai tirar o dinheiro, não é? Quer dizer, você tem o teto de gastos, o ministro deveria dizer assim, na lei de responsabilidade fiscal, quando você cria uma nova, né, quando o parlamento, o Congresso, cria uma nova despesa, o governo propõe a criação de um novo programa, ele precisa apontar a receita, né, apontar de onde é que vai sair o dinheiro. Né? Essa é a lógica do teto de gasto, é a lógica da lei de responsabilidade fiscal. O Supremo está dispensado disso, porque o Supremo pode determinar que seja feito o censo. Agora, essa semana,
O Supremo determinou também, aliás, o voto do ministro Gilmar Mendes, esse foi o voto do plenário já, uma divergência entre Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes, determinou que seja implantada a renda básica no Brasil. Renda básica no Brasil, a partir de 18 meses. Né? Também não disse, eu li todo o voto, aliás, um voto brilhante do ministro Gilmar Mendes. Eu gosto muito de ler os votos do Supremo, né, especialmente esse, porque ali tem toda uma política social, é feito todo um cálculo de o que deveria ser em termos de definição de extrema pobreza no Brasil, pobreza no Brasil. Ele mostra, por exemplo, que o Bolsa Família está defasado. Quando foi criado o Bolsa Família, o benefício correspondia a 17%, do salário mínimo. Hoje ele corresponde a 9%. Né? Então, quer dizer, deveria ser reajustado, o Bolsa Família ficou atrasado, enfim, tem toda uma discussão sobre a importância do combate à pobreza, da desigualdade, etc. E a partir dali o Supremo determina que seja criada uma renda básica, né, no país no ano que vem. Também não diz de onde é que vai tirar o dinheiro. Né? Eu quase farei uma brincadeira, nós devíamos colocar um dos ministros do Supremo como ministro da cidadania. Né? Ministro da cidadania, formulando política social. Eu achei excelente, eu acho, inclusive, esse voto do ministro Marco Aurélio, aliás, do ministro Gilmar Mendes, poderia ser utilizado pelo governo federal como base de uma política social, política de transferência de renda. Só que tem um problema, né? Está do lado errado da praça dos três poderes. Deveria ser feito pelo governo, pelo executivo, e não pelo Supremo Tribunal Federal. Você me fez lembrar de uma ser conversa... também ministro da Economia, né? Você me fez lembrar, viu, Chile, de uma conversa que eu tive com um prefeito aqui do interior de São Paulo. Um juiz da cidade determinou que ele criasse lá escolas, né? Ele falou assim, bom, pois bem, senta aqui na minha cadeira aqui e veja o recurso que eu tenho. Eu quero criar a escola, eu não tenho dinheiro para criar essa escola, né? Então, senta aqui na cadeira... Esse ponto do dinheiro é interessante. Na primeira decisão do ministro Marco Aurélio Mello, né, ele havia determinado um salário mínimo para todos os integrantes do cadastro único. São 29, mais de quase 30 milhões de brasileiros. Né? A conta que o próprio ministro Gilmar Mendes fez é que isso daria 390 bilhões de reais. 390 bilhões. E o ministro Marco Aurélio determinou que isso fosse executado, implementado em um ano. Ou seja, daqui a um ano o governo federal teria que arrumar 390 bilhões de reais para pagar esse benefício. Se o governo não consegue arrumar 44, né, colocou na dívida pública, porque não tinha, aliás, né, rompeu a regra do teto para pagar o auxílio emergencial de 44 bilhões, imagina a irrazoabilidade dessa decisão. Né? Eles estão completamente desconectados, né, Schiller, da realidade. É impressionante. Assim, mais cedo a gente estava falando aqui sobre a falta de compromisso do setor público, sobretudo da elite do setor público, com a própria crise a crise econômica provocada pela pandemia. Eles não abriram mão de um único centavo de nada, né, de nenhuma regalia, nenhum privilégio, nenhum penduricagem, nenhuma mordomia, nada. Nada. Se tem um setor que não se mexeu para ajudar o país a sair da crise, foi o setor público. Agora eu queria, Sheila, se você puder e pode, né, a pessoa mais qualificada que eu conheço para isso, pudesse refletir conosco, com os nossos ouvintes, sobre esse viés aí de tutela assumido pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos demais poderes. Vivemos uma situação em que decisões do Poder Executivo só são válidas se o Supremo concordar com isso, senão está fora. Partidos pequenos que não têm voto, a população derrotou nas urnas, estabeleceu ali uma espécie de aliança tácita com o Supremo Tribunal Federal, Rede, PSOL, PDT, ontem o PCdoB nessa decisão aí do censo, né? Eles não têm voto nem têm poder para tomar decisões e impor a sua vontade ao Poder Executivo, vai lá no Supremo, entra com um pedido de liminar e o juiz e o ministro concede. Raramente rejeitam, né? E aí o Supremo, enquanto faz esse tipo de concessão, vai interferindo em ações, em decisões do Executivo, em decisões do Legislativo. Manda instalar CPI, anula votações, impõe votações, pinta e borda. Isso vai dar onde é que isso, em que lugar isso vai dar, Chile? A minha preocupação é essa com relação à democracia brasileira. Mas já vem de um bom tempo, né, Cláudio? Vamos lembrar, o Congresso votou a criação do juiz das garantias. Né? Você pode gostar ou não gostar disso, foi uma votação no Congresso, no âmbito daquele pacote anticorrupção, anticrime. Né? Por uma decisão monocrática do ministro Luiz Fux, está suspenso. Isso
faz coisas, já faz 1 ano e meio esse processo, quer dizer, ninguém fala do assunto. Agora, o que me impressiona nisso tudo é a seletividade, porque o Supremo escolhe alguns temas que ele considera importantes, então toca, né? Quer dizer, a questão da renda básica, a questão foi a criminalização da homofobia, alguns anos atrás, o tema do censo agora, o juiz das garantias, o Supremo não gosta da ideia, ou pelo menos alguns não gostam, tira fora. Mas, por exemplo, eu sempre lembro aqui, já lembrei aqui algumas vezes, está escrito no artigo 41 da Constituição que todo funcionário público no Brasil precisa ser avaliado, precisa avaliar o desempenho. Está na Constituição, não é lei. Essa decisão sobre a renda básica é baseada na lei do Eduardo Suplicy de 2004, que é uma lei aprovada no Congresso, não está na Constituição isso. Né? Agora, está na Constituição que tem que avaliar por que o Supremo, né, não arguiu o princípio da omissão legislativa para mandar avaliar o servidor público. Bom, porque daí não interessa avaliar o servidor público, né? Porque há pressões de lobbies, etc. Então, o problema da interferência suprema, além de ser você desequilibra a relação entre os poderes, você tem o princípio da seletividade. Agora, vamos lá. A sociedade aprendeu o caminho, né, Cláudio e Pedro? Então, quer dizer, todo mundo que perde uma votação no Congresso vai para o Supremo. Né? Só no governo Bolsonaro você teve mais ações no Supremo contra o presidente da República do que no governo Temer, governo Dilma e governo Lula. Né? Então, se o Supremo topa esse papel e muita gente apoia, porque na sociedade como é que bate, numa democracia polarizada? As pessoas podem até ter uma certa restrição à judicialização da política, mas quando a decisão agrada, as pessoas apoiam. Né? Então, por exemplo, todo mundo que faz oposição ao governo apoiou a determinação para criar a CPI. Né? Mas quando o grupo bolsonarista foi ao judiciário, não foi nem ao Supremo, para decretar a imparcialidade, né? A parcialidade do senador Renan Calheiros, daí era um absurdo, era uma interferência do judiciário, enfim. Então, na verdade, a seletividade está na sociedade, né? O único ponto é o Supremo não deveria fazer isso. O Supremo deveria fazer um exercício de autocontenção, até porque se o Supremo não fizer um exercício de autocontenção, quem controlará o Supremo? É como se diz popularmente, que o Supremo é o que tem direito de errar por último. Então, nós estamos com um problema. Fernando Schiller conosco aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, ele volta nos próximos programas para trazer os seus comentários políticos. Um abraço, hein, Schiller? Grande abraço, bom trabalho. Comentários sempre brilhantes. 8h51. Rede Bandeirantes de Rádio.